From his chamber goeth he, that oil of purity, that joy to full substance will rejoicing now his cause to Domingo passado nós falamos aqui sobre as duas cidades, Jerusalém e Babilônia. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Elas são representativas de dois estilos de vida. Podem ser chamadas também de duas alianças. São dois modelos diferentes. Aquilo que nós fazemos para alcançar Deus e aquilo que Deus faz para nos alcançar. Pode ser chamado também de religião e evangelho. A Jerusalém da terra, naquela ocasião, ali no capítulo 1 de Daniel, ela está representando a Jerusalém que desce do céu. A cultura de Deus, o modelo de Deus, a família de Deus. E tem a Babilônia, o sistema da governabilidade deste mundo, com a família deste mundo, com a cultura deste mundo. Nós vamos usar a expressão, nós fomos raptados do império das trevas e transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. É uma espécie de sequestro santo que Deus fez conosco, para que nós pudéssemos agora ganhar maiores dimensões deste lado da vida espiritual, da Jerusalém que desce. Nós vamos ter ainda mais um encontro de casais nesse final de semana, e alguém diz assim, mas nós já estamos cansados de ouvir as mesmas coisas. Por falta deste ouvir as mesmas coisas, que nós não ganhamos segurança.
Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Estou sendo orientado para fazer um pouquinho mais aqui, porque está fazendo um pouco de... Então, nós estamos convidando você, que é da cultura de cima, para ser trabalhado sobre questão de submissão, sujeição dentro da família. Nós temos uma espécie de entrada deletéria, destruidora, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, uma espécie de avalanche antifamília, anti-Deus e anti-vida, que tem procurado destruir os relacionamentos familiares, destruir aquilo que existe de mais adequado. Nós estamos substituindo cachorro por gente, gato por gente, papagaio por gente. E nós estamos vivendo num sistema adoecedor. Agora, nós hoje queremos fazer uma varredura em 49 versículos do capítulo 2 de Daniel. Nós vamos fazer uma leitura, sem entrar pelo capítulo, porque o capítulo 1, ele é especificamente para o povo de Deus, para os judeus na época e também para o povo de Deus, os hebreus, porque hebreus somos nós. Nós que cremos em Cristo. Nós somos o povo que atravessou o rio, porque pode ser que esta seja uma das significações da palavra hebreu. Pode ser descendente de Éber, mas também pode ser aquele que atravessa o rio. E nós atravessamos, não simplesmente o rio Jordão, mas fomos atravessados do rio da morte para o rio da vida. Nós fomos passados de lá para cá pela obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez agora participantes da família de Deus. Eu sei que muita gente hoje está com os olhos na televisão, nos dados do TSE, para ver quem vai governar estes próximos 4 anos. Eu quero colocar os meus olhos no altar do soberano Senhor, porque Ele é quem governa de eternidade a eternidade, os céus e a terra. Então, se ganhar um ou outro, nós vamos ter consequências em razão das mentalidades mais radicais e mais anti-Deus e mais anti-família, mas nós não vamos perder o caminho da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus continua soberano e Senhor. E o cristianismo, ele subsistiu numa cultura completamente anti-Deus. Porque no tempo do cristianismo era absolutamente impossível um cristão dizer Jesus Cristo é o Senhor. Muitos deles viraram torresmo e foram queimados só por dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos agora ver que isto que aconteceu no advento de Cristo foi previsto, foi bem documentado pela profecia de vários profetas, e entre eles o profeta Daniel. Nós vimos domingo passado que o Senhor Jesus chamou Daniel de profeta. Eu acho que ele tem autoridade
para dizer que não era um jornalista de qualquer press. Ele era simplesmente um profeta de Deus que falava em nome de Deus. Então nós vamos ler o capítulo 2 de Daniel, e a gente vai andando, são 49 versículos, eu acho que nós só vamos dar para dar uma leitura, e depois a gente vai pensar. Vamos aí, você vai fazendo a leitura, eu vou marcando aqui, a gente vai dar só assim as pinceladas, até chegar ao fim, e aí já teremos o presidente da República eleito. O pessoal está aí com os sapo-sapo, né? É o sapo-sapo, que esse aí, teve tanta mentira nesse sapo-sapo aí, ele coacha de tudo quanto é jeito. Vai de um jeito, vai de outro. Pode ir lá, Fernando. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então pode parar um pouquinho aí para a gente só dar um seguinte. Segundo ano, provavelmente o ano 604, 603, há questões de datas no Velho Testamento não são muito precisas, porque existem algumas deficiências de cronografia ou de cronograma. Segundo ano, teve ele um sonho. Eu vou tirar isso aqui um pouco, depois eu ponho no lugar. Um sonho. Sonho na Bíblia tem sido muito frequente. Nós tivemos um sonhador também que teve 4 sonhos, ou interpretou 4 sonhos, que foi José. Existem sonhos que são sonhos, existem sonhos que são proféticos. Nem todo sonho é profético. E como é que a gente vai saber se é profético, se é uma revelação de Deus? Porque o José, pai de Jesus, recebeu por revelação um sonho. Nós temos vários sonhos na Bíblia. Agora, não confunda sonho com palavra de Deus. Ele teve um sonho e este sonho lhe trouxe perturbação. E ele perdeu o sono. Ficou muito perturbado. Lembre-se, Nabucodonosor era um jovem, o pai tinha morrido, Nabopolassar, imperador do Império Babilônico, o maior império da época. Nesta ocasião ele devia ter uns 27 anos de idade, bastante reconhecido pelas suas conquistas. Depois que o pai morreu, ele assumiu toda a força do poder da Babilônia, o maior império, os Estados Unidos da época, muito mais assim centrado para o mundo. Ele teve esse sonho e o seu espírito se perturbou e ele não conseguia dormir. Verso seguinte. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Agora você presta atenção que ele manda chamar a turma especialista. Magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, caldeus. É uma forma de fazer, não astrônomo, não confunda astronomia com astrologia. Eles eram astrólogos. Se você se lembrar, se não lembrar, eu vou tentar lembrar você, a primeira torre que foi construída na terra depois do dilúvio foi um zigurate, que foi chamado de Torre de Babel ou de Babilônia, cujo tope chegasse ao céu.
Isso aí é uma forma de dizer que eles teriam o controle das coisas divinas. Talvez daí venha todo o conhecimento do zodíaco, dos signos, das forças que são entendidas como os poderes da serpente, ou os poderes kundalínicos que vão para o céu. Nós vamos estudar no processo o caminho da serpente no ar, que vem tentando destruir a revelação do Cordeiro. Então vocês vão encontrar aqui os magos, os encantadores, os feiticeiros. Por favor, deixa eu chamar a atenção. Feiticeiro não significa pessoas que trabalham com obras satânicas, mas que trabalham com os poderes latentes da alma. Feitiçaria é obra da carne. Talvez Satanás entre aqui na feitiçaria, assim como o Dunga entre na seleção brasileira, apenas como técnico, para influenciar a utilização dos poderes de clarevidência, que é muito parecido com profecia, hiperestesia, telepatia e todos esses poderes que são chamados de paranormais e que Deus deu ao homem na criação, mas encapsulou-os pós-pecado. Então estes foram chamados para que eles pudessem. Você agora encontra que a palavra está no plural. Lá no primeiro versículo ela está no singular, o que significa que possivelmente o sonho foi recorrente. Ele teve um sonho, tentou dormir e o sonho voltou, porque no texto ele diz para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Possivelmente este texto esteja mostrando que a coisa ficou mais complexa porque ele teve mais de uma vez o sonho. Então ele queria que eles viessem para dar uma satisfação do que era o significado dos sonhos. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Pode ir. 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente? Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. É muito interessante que até esse versículo, todo o texto bíblico era escrito em hebraico. Capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, ele foi falado em hebraico. Por quê? Domingo passado eu falei isso aqui. O hebraico é a língua do povo hebreu, é a língua do povo de Deus. O aramaico é uma confusão de línguas, nós temos que verificar isso, porque ela é uma mistura e ela é a língua das nações. E ela representa exatamente aqui a introdução de uma revelação para os gentios, porque você vai encontrar de um lado o povo de Deus e do outro lado as nações, os goíns. Então ele veio e começa a falar aqui em aramaico. E Daniel tinha passado 3 anos na escola real, na academia da Babilônia, aprendendo a língua e os costumes. E vocês se lembram que ele não vendeu a sua alma para o diabo, porque ele não entrou na questão de ter que comer a comida sacrificada aos deuses. Então aqui nós temos a introdução até o final do capítulo 7 da língua aramaica.
E do capítulo 8 de novo, quando Deus vai falar ao seu povo, entra o hebraico. Porque Deus é o Deus de todas as nações, mas Ele é só pai dos seus filhos. É bom que a gente guarde isso aqui. Ele é Deus, soberano, governador de todos os povos, mas filhos, Ele só tem aqueles que Ele gera por meio de Jesus Cristo. Guarde bem isso, porque isso é importante. Todas as pessoas são criaturas divinas, mas nem todos são filhos de Deus. E até no meio judeu, ele tem os seus filhos, ainda que ele seja o senhor da nação judaica. Mas ele tem só os seus filhos. E então, essa expressão, ó rei vive eternamente, é uma expressão muito frequente na Bíblia, para dizer uma expressão de saudação, que o Senhor permaneça, que o Senhor fique. Agora eles estão dizendo, conta-nos o sonho que nós te daremos a interpretação. O Senhor faz favor de contar o que foi que o Senhor sonhou, que nós vamos inventar qualquer coisa aí, para contar para o Senhor. Hoje um irmão nosso me contou um sonho, e nós fizemos como os colegas do Daniel fizeram, que eles foram buscar a Deus para saber qual é a interpretação, porque nós não temos interpretações de sonhos se não vier de Deus. Vocês vão ver, vamos voltar aqui para o versículo, capítulo 1, verso 17, por favor, ponha capítulo 1, verso 17 de Daniel. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você preste bem atenção no verbo dar, viu? Ora, a estes 4 jovens Deus deu. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça. Você não tem sabedoria? Você é burrinho? Eu sou burrinho, por isso eu digo a Deus todo dia, eu digo, Paizinho, tu que és o Deus de toda a graça, me dá a tua sabedoria para eu poder entender a tua palavra. Se o Senhor não der, eu não entendo. Eu não compreendo. Me dá. E Ele tem sido fiel. Ele deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel tinha 18 anos de idade, era um menino, estava entrando na UEL, e não entrou na filosofia dos professores de esquerda. Ele procurou olhar para Jesus, porque ele é o homem do Messias aqui. Se você prestar atenção, este homem é o homem que mais enxerga o Messias assim, nesta época. Aliás, todos os profetas enxergavam o Messias. Agora vamos voltar para o versículo 5 do capítulo 2. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Eu não vou entrar nessa de vocês não, eu não vou dizer o sonho. Alguns dizem que ele talvez tivesse esquecido o sonho. Não é a minha posição pessoal. Eu fico com outros intérpretes que acham que ele queria saber quem é que tinha realmente a condição de trazer a revelação. E a gente tem que saber quem é que é Deus. Eu gosto de Elias. Elias também teve um teste, quando o povo dizia, Baal é Deus, Baal é Deus. Elias diz, não, Javé é Deus. Não, Baal é Deus, Javé é Deus. Então vamos ver quem é que é Deus. Se Baal for Deus,
Vamos fazer um teste? Vamos. Qual é o teste? Vamos pegar um bezerro, a gente bota o bezerro em cima do altar e nós não vamos botar fogo, nós não vamos riscar fósforo, nós vamos botar fogo daqui da terra não. A gente bota o bezerro lá e aí você pede a Baal para mandar fogo do céu. Se Baal mandar fogo do céu, Baal é Deus. Vocês prestam atenção do céu, de cima, tudo que é de cima, olha, é Deus que manda. De cima. Você não teria nada se de cima não lhe fosse dado. De cima, nascer de cima. Agora, de baixo é perigoso, de baixo só vem formigueiro. Agora você fica olhando. Aí Elias disse assim, vamos embora fazer. Os profetas de Baal fizeram, e se bateram, se sangraram, eles ficavam gritando, e Elias até debochava, dizia assim, mas que tal esses deuses de vocês? Esse Deus parece que é surdo, ele não escuta. Será que ele não está lá na privada, na casinha, fazendo algum serviço? Ou ele não viajou? E ele ficava debochando deles. Porque Deus que é Deus, é Deus. A Deus que não é Deus, é fake. Então, o Elias ficou lá. Quando eles não conseguiram, já estavam cansados, sangrados, o Elias pega o bezerro dele, mata, bota os pedaços. Primeiro ele conserta o altar, pega 12 pedras, porque Israel estava dividido nessa época, pega 12 pedras, não 2, nem 10, ele era mais profeta dos 10 do que dos 2, mas ele pega aqui e junta 12 pedras, pega o bezerro, bota o bezerro e pega 12 baldes de água e enche. Água e fogo são absolutamente contrários. Se fosse água e gasolina dava até certo, petróleo, mas não, ele enche de água até que os regos corressem de água. Oh, se Elias estivesse vivo, Cantareira já estava cheia. E aí Elias faz aquela coisa e diz assim, Senhor, só Tu és Deus, manda fogo. Desceu o fogo. Agora vocês ficam com quem? Vão ficar cocheando entre dois pensamentos? É Baal que é Deus? Ou é Javé que é Deus? Isso é uma coisa que é muito interessante. E Nabucodonosor ficou aqui pensando, se Deus for Deus, ele vai saber o que eu sonhei. Agora, se não souber, eu vou contar para você me dar uma interpretação. Interpretação de Marilena Chauí? Não. Filosofia, não. Não venha para cá com sonhos e devaneios para cima de mim. Eu quero saber quem é que é Deus. E o rei não foi brincadeira, não. E ele disse assim, se vocês não contarem o fato, vocês vão ficar tudo em pedaço. Porque na cultura de Babilônia é assim, se você tiver êxito, você vai para o pódio. Se você tiver fracasso, você vai para a masmorra. É assim que é a cultura de Babilônia, que é diferente da cultura do céu. A cultura de cima é para fracassado, é para falido. É prostituta quem chega primeiro. Ó, o que você está fazendo aqui? Eu fui convidada para a festa. E quem é você? Eu era a prostituta, a Raabe. Gente, é coisa séria isso aqui. Aí, vamos lá, onde é que nós estamos agora? No verso 6. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Tá bom? É sempre isso. Fracasso, corte. Sucesso, prêmio. Vitória. Você vai me contar a história? Verso 7. Responderam segunda vez e disseram,
Diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Aí a gente procura um pouquinho mais de tempo. Olha, senhor rei, o senhor está querendo demais, mas o senhor nos conta o sonho e a interpretação e nós vamos lhe dar a resposta. Verso 8. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Continua. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Não vem com essa de querer me enganar, não, que eu não vou entrar nessa. Vocês vão me dizer o sonho, e vão me dar a interpretação. E aí eu vou saber quem é que é Deus nesse negócio aqui. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Agora, você presta atenção que os caldeus é que tomaram a palavra. Eles eram os chefes do sindicato. Eles tomaram a palavra e eles disseram: Rei, o senhor está ficando doido. Nunca rei nenhum pediu uma coisa dessas. Você está ficando maluco. Quem é que sabe o que você pensou? O que você sonhou? Eu li um autor que diz assim: nem você lembra do que sonhou? Ele admite que o rei não soubesse. Mas poderia até ser o caso. Você não sabe. Como é que você quer que nós demos? Não existe ninguém na terra que possa fazer isso. Quem é que vai fazer isso, senhor? E ele disse: eu estou vendo que vocês estão querendo mais tempo. Você vai para a televisão e fica repetindo a mesma mentira até elas virar verdade. Você vai falando e dizendo, e a gente come gato por lebre assim. E o rei foi seguro. E aí o que diz aí no verso 11? A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Uhul! Eles não sabem. Não é que Deus não more com os homens. Deus disse assim: eu quero morar no homem. Eu tenho um projeto para morar no homem. Minha casa, minha vida. É você. Eu vou viver em você. É você, criatura, que eu vou viver. Você vai ser meu barraco. Os deuses não moram com os homens. Essa é a cultura. Deus está lá no céu, Ele não se importa com essas coisas. Vamos lá, versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Agora o rei disse assim: vocês vão ver o que vai acontecer. Acabou o tempo de vocês. Pena de morte para todo mundo. Agora o problema é que vai matar justos e injustos juntos. O pobre do Daniel também ia entrar na faca, porque ele estava no grupo da elite dos pensadores, dos sábios. O decreto do rei saiu, verso 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandamento do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. Muito bem. Agora Daniel sabe que tem uma ordem. A ordem é acabar com toda a parte da elite, porque não estão para interpretar o sonho do rei. Daniel soube e foi. Eu gosto essa expressão. Ele foi avisada e prudentemente a Arioque. Porque filho de Deus, ele tem caráter de humildade. Ele não é arrogante. Ele foi avisada e prudentemente falar com o chefe e dizer o que está acontecendo. E ele disse: o que está acontecendo foi isto. Aí, no verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Opa! Ele vai diante do rei e diz: senhor rei, o senhor me dá um tempo, porque eu vou trazer a revelação. Isso é muita ousadia. Mas quem crê e sabe em quem crê, sabe que pode responder confiado naquele que tem o poder de revelar. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Nós vamos parar um dia desses aqui, só nesse versículo, porque essa é uma reunião de oração muito importante. Quando você sabe um problema que acontece, que você não tem solução, você procura os seus amigos de intercessão. Deus tem a sua turma, os seus. O profeta Elias, ele estava tão desesperado que ele disse: eu estou sozinho, Senhor. O Senhor disse: conversa, rapaz. Sozinho nada, eu tenho 7.000 dos meus que nunca se dobraram a Baal. Foi que ele se animou para poder fazer aquela coisa. Não é você sozinho, você não pensa você que você vive sozinho, não. E aí houve essa reunião de oração na quarta-feira. Reunião de oração na quarta-feira tem pouca gente. Aliás, reunião de oração normalmente tem muita gente. Porque nós não cremos que Deus possa fazer as coisas. E ele chamou os 4 irmãozinhos lá, os 3 irmãozinhos, os 4 companheiros, para que pedissem. Veja bem a palavra misericórdia. Essa palavra é a palavra. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Enquanto que graça é Deus nos dá o que nós não merecemos. Misericórdia é Ele não nos dá o que merecemos. Eles pediram misericórdia ao Deus do céu. Essa é uma expressão que vai aparecer no livro algumas vezes, porque esse é um termo que os babilônios chamavam a Jeová, o Deus do céu. O Deus do céu. Você vai ver isso se repetindo, inclusive o rei Nabucodonosor se refere ao Deus do céu, porque é a cidade de cima contra a cidade de baixo, é a cultura de Deus contra a cultura do homem, é o poder de Deus contra o poder do homem. E ele agora pede aos companheiros que orassem, para que Deus revelasse o mistério a Daniel e os seus companheiros. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Você se lembra lá no versículo 17, que Deus deu a Daniel o conhecimento e a sabedoria para que ele pudesse interpretar os sonhos. Oniró, oniromania, que é mania de sonho, mas a pessoa que interpreta os sonhos, depois eu acho
o termo na minha cabeça. Você imagina se eu fosse interpretações, não sei nem o nome. Então, foi revelado o mistério a Daniel. Foi revelado. Isso aqui nós vamos gastar tempo. Revelado não é remelado. Não se trata de coisa de o sujeito ficar estudando para poder aprender, não. É dado por Deus. E o mistério do Deus dos céus. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Eu quero só parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Logo depois que ele fez a petição, ele foi agradecer, foi bendizer, bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Oração que não tem bendição, só tem egoísmo. Daniel já agradeceu o Deus que revela as coisas que vão acontecer. Versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem é que faz isso? O que é que ele faz? Ele muda o tempo e as estações, remove presidentes, estabelece presidentes. Porque alguém me disse assim, mas ele fazia isso só com reis. Eu digo, é verdade que democracia nunca foi projeto de Deus e nem presta. Mas não é homem que dirige o mundo. E se Deus quer botar, ele põe, se ele quer tirar, ele tira. Eu vou contar uma pequena ilustraçãozinha aqui da minha família, só para... O meu pai foi candidato a deputado pelo Piauí. Na primeira eleição que ele foi eleito, ele deu 34 bíblias para os deputados no dia da posse, no dia da assinatura da Constituinte do Piauí. Isso é 1946, 47. A guerra entre católicos e protestantes era muito forte. Então, o bispo de Teresina fez uma campanha muito forte contra meu pai. E na segunda eleição, ele ficou como segundo suplente. Roubaram muitos... Eu estou contando isso porque hoje é dia de eleição, viu? Roubaram muitos votos dele. E ele ficou como segundo suplente. E aí, não pode entrar como deputado. O governador nomeia um deputado para ser secretário de qualquer coisa lá. Ele passou a ser primeiro suplente. Em uma semana morre um deputado. Ele é mandado chamar de corrente no Piauí a Teresina, 900 quilômetros a cavalo. Não tinha mordomia de avião Learjet. Era a cavalo, numa mula. O telegrama chegou, montou no cavalo. Quando chegou em Teresina, o governador despachou, dizendo para o secretário voltar para o cargo, para a função de deputado, porque este protestante não pode ser deputado. Ele ficou na casa da prima, por uma semana, morre outro deputado. Isso é história de história. Não estou contando história inventada, não. É da minha família. Quando Deus quer, ninguém bota e ninguém tira. Ele é soberano. E Ele está dizendo aqui, ok, é Ele quem muda tempo, estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Quem é que faz isso? Deus. Versículo
22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. É ele quem revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O sinal que o Mauro deu aqui é que o Aécio perdeu. Isso significa que houve fraude nas urnas. Pode ter certeza. Mas eu acabei de contar um caso que aconteceu lá com meu pai. É ele que estabelece reis e move reis. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. A ti, ó Deus, de quem? De meus pais. Eu te. Por favor, queridos. Eu sei que você tomou um soco agora. Eu te rendo e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Agora o senhor me pode colocar, me leva lá que eu vou contar para o rei o que aconteceu. Versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Continua. Respondeu-lhe o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, veja bem, agora ele está dizendo, o Deus do céu, ele me fez, o Deus do céu, que revela os mistérios, me fez saber, ó rei Nabucodonosor, o que há nos últimos dias. Preste bem atenção nesta palavra, o que há nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, que estavam no teu leito, são estas. Quais são as visões? 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Senhor rei, fique sabendo que não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o dono da verdade, não porque haja em mim sabedoria, mais do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Deus fala especificamente para pessoas, quando Ele tem um propósito para falar. Versículo seguinte. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua.
Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Presta atenção nesse quadro. Ele começa a descrever o que o rei não contou. Havia uma grande estátua, imensa, extraordinária em esplendor, mas a sua aparência era terrível, era apavorante. Seguinte. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Pronto. Cabeça, ouro. Peito, braços, prata. Quadris, barriga e quadris, bronze. Pernas, ferro e barro. Esta era a estátua, a visão da estátua. Continua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aqui nós vamos ter que gastar algum tempo, porque se você puser a estátua deitada no chão, a cabeça está aqui e os pés estão aqui. A estátua era muito grande. E a pedra que caiu, cortada, essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Na interpretação que ele vai dar, e que segundo a visão dos 4 reinos, é o reino romano, que se misturou com barro e formou os 10 artelhos, os 10 dedos dos pés, que são as 10 nações da governabilidade do fim dos tempos. E a pedra caiu sobre ela, para que haja o reino milenar de Cristo, onde ele será o absoluto Senhor do universo, da terra. Não confunda Jesus como o reino de Deus, como a semente de mostarda nascida na Judeia, com o advento de Cristo, como a pedra que cai do céu. São 2 momentos. Um cresce lentamente como a mostarda, que o seu grão é o menor e se torna uma árvore em que as aves dos céus vêm fazer ninho. Aves dos céus é sempre obras satânicas, descendo sobre o reino de Cristo aqui na terra. Mas haverá um tempo em que Babilônia será julgada, capítulo 17, 18, 19 de Apocalipse, e a pedra cairá sobre os artelhos, sobre os pés, e esmiuçará todo esse sistema de absoluto governo dos reis da terra contra o Messias, que foi o Salmo 2 que nós lemos domingo passado aqui, da conspiração contra Cristo que existe neste mundo. Versículo seguinte. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Você pode perceber que a pedra que caiu, ela cresceu e encheu toda a terra. É por isso que nós não damos a interpretação de que
a pedra tenha sido lá na Palestina, no ano 35 a.C., no nascimento de Jesus, porque ali ele foi apenas o crescimento lento, vagaroso, que chegou até aqui, mas não há um governo de Deus e nem a destruição do ouro, da prata e do bronze, que é o sistema que está aí nesse mundo. Versículo 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Agora ele vai dar a interpretação. O reino da Babilônia é o reino da cabeça ouro, mais precioso, mais glorioso, foi o reino mais organizado de todos eles. Foi o reino de Nabucodonosor. Caiu no ano 539, quando Ciro dominou, aí começa o governo medo-persa. Vamos continuar. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O segundo reino, que nós vamos estudar mais detalhadamente, é o reino medo-persa. Você vê que ele tem dois braços, Medo e Persa. Ele tem dois braços. E ele é inferior ao ouro, ele é prata. A Pérsia, da prata da Pérsia, famosa, dos poderes da Pérsia, é um reino que teve em 128 nações da época, ou províncias, cresceu, mas ele era inferior ao reino babilônico. Mas depois vem um reino que é de bronze e terá domínio sobre toda a terra, é o grego com Alexandre o Grande. Alexandre chegou a dizer: não há mais terras para conquistar. Seguinte. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Agora nós temos um reino que é de ferro, e nós temos a Roma oriental e a Roma ocidental. Depois você vai ver isto em Roma e Constantinopla. As duas correntes das pernas e a mistura deste reino com o barro por casamento. Isto vai trazer certo enfraquecimento. Nós caminhamos da maior glória para o maior poder. Glória e poder não andam muito juntas assim, só em Deus. Mais glorioso, menos poder. Mais forte, menos glória. Mais truculência, mais força. Continue. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E está agora explicando como é que aconteceu esse problema, que ele era forte, mas também é fraco. Continue. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Por uma parte ele será forte, por outra ele será frágil. Nós vamos ter que entender o que é isto dentro desse sistema que nós vivemos.
E a igreja vai passar por um período bastante lutas no final, antes da vinda de Cristo. Bastante lutas por causa desse sistema que é rigoroso, mentiroso, falso, e que vai gerar uma desordem, porque eles procuram a nova ordem do mundo pela força dos reis da terra. Isso é o capítulo 2 do livro de Salmos, que nós lemos domingo passado. Tem gente que acha que a conspiração contra o Messias não existe. É só ler a Bíblia com cuidado que você vai verificar. Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nós vamos passar a olhar isso aqui, esses casamentos que foram feitos entre esses povos. Se você quiser depois a gente pode fazer, para fazer bem claro, godos, visigodos, os galeses, são 10 povos que se casaram para formar esse sistema, que hoje tem França, tem Inglaterra, os álamos, os alemães, Itália, Espanha, que formam aquilo que vai ser o centro. Quem estudou isso muito bem e foi considerado louco foi o grande físico Isaac Newton, que até os 39 anos de idade foi famoso pelas suas leis da física e da matemática. Mas quando ele começou a estudar a Bíblia e mostrar que Deus tinha um processo com a terra, ele foi banido da academia e foi considerado louco. Ele morreu aos 74 anos e escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física e matemática. Só que a academia considera esse período de Newton como o período da sua loucura, porque ele traz a revelação do que vai acontecer. Se vocês quiserem, pode entrar na internet e baixar o livro de Newton, o livro de Daniel. Sai de graça e você lê o Newton falando sobre como isso aconteceu e como isso vai acontecer de forma muito clara, que é a governabilidade dos povos contra Cristo. Esse sistema, por exemplo, que está sendo implantado no Brasil, da cultura homofóbica, isso está programado lá atrás dos protocolos dos sábios de Sião. Só que vocês ficam lendo gibi e depois não vai para o campo de oração para pedir a Deus: Senhor, nós ficamos 2, 3 horas assistindo uma novela da televisão e não ficamos 10 minutos diante do trono da graça de Deus, e depois não vem perguntar por que está acontecendo isso. Nós somos responsáveis. A igreja é culpada pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós somos culpados, porque nós não estamos tomando posições e nem colocando-nos diante do altar de Deus. Estamos como se nada disso estivesse acontecendo. É bom que se diga, que é para a gente verificar o que está acontecendo. Versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus... É destes reis, querido, destes reis, desses governos, desses dos pés, dos artelhos. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! No dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, o reino milenar de Cristo. Não será passado a outro rei, não será passado a outro governo. Ele governará este mundo com vara de ferro.
Versículo seguinte, tem que acabar, é para vocês irem embora chorar as pitangas. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Esse versículo aqui, ele diz assim, ó, o que eu estou contando aqui para o senhor é o que vai acontecer. Esse capítulo 2 de Daniel é chamado por alguns estudiosos da Bíblia de o ABC da escatologia. Quem não sabe isso, não sabe nada, ou seja, não conhece nada do que seja escatologia. Ele é o ABC da escatologia. Está dito pormenorizadamente. Versículo seguinte. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Eles agora querem adorar o homem, viu? Eles querem adorar o homem, não a Deus. Se prostra perante Daniel. Dá uma honra a quem não tem a honra. O próprio Daniel diz, eu não tenho sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. Versículo seguinte. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Agora Nabucodonosor sabia muito bem, por isso que eu acho que ele não tinha esquecido. Ele disse, o que você disse é exatamente aquilo que eu vi no meu sonho. E o teu Deus e o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Versículo seguinte. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O sistema babilônico, ele sempre faz isso. Ele coloca você numa honra que você não tem. Mas ali Deus estava botando Daniel para que ele fosse o sal, para que ele fosse a luz no meio daquela cultura. Versículo último. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então nós vimos todo o texto. Agora nós vamos ter que gastar algum tempo sobre o sistema de oração, sistema de dependência, como fazer, como ver as coisas de Deus. E ele disse, ele pediu ao rei, olha, eu tenho uma turma, essa turma é a turma da oração. E eu não posso ficar sem eles no governo, já que o Senhor está me dando uma posição. Eu não quero os ministros da economia comigo, eu preciso dos ministros da oração. Eu preciso estar com aqueles que sabem confiar no Deus que pode mudar as coisas e estabelecer as coisas. Então nós vamos, durante algum tempo, se Deus assim permitir, tratar este texto mais especificamente com a visão do que Deus tem para nós, como povo, nesse tempo, porque esse capítulo, ele, como disse, é o ABC do que vai acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro é para o fim dos tempos, dos dias. É para esse tempo em que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vivendo é o fim dos tempos. Eu não posso dizer se vai ser em 2018, ou em 2028, ou 2038, mas é agora por perto. Pode ter certeza
que assim como todas as profecias da vinda de Cristo no primeiro advento se cumpriram ipsis literis, que a vinda de Cristo no segundo advento estão se cumprindo uma por uma. E faltam apenas 12 profecias a serem cumpridas. E elas podem ser cumpridas em 2 anos, ou até menos disso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.